Fiat Argo Trekking com motor 1.3 Firefly e câmbio CVT que simula 7 marchas. Este é o carro que eu mostro para você nas redes sociais do autoagora.com.br. Temos também nosso canal do YouTube, autoagora.com.br. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá então conhecer o Argo Trekking. Fiat Argo Trekking que eu mostro para você os detalhes do desenho da dianteira. Você começa a observar ali, a partir do teto, que ele tem o teto preto, vidro bem inclinado, aí vai descendo para o capô, onde temos ali aquele adesivo que é exclusivo da versão. Os faróis são halógenos, tem assinatura de LED e um detalhe que você percebe na grade. Ela é totalmente escurecida, com o símbolo da Fiat bem no centro escurecido também, e ali você vê a Fiat Flag, que é um símbolo tradicional da marca. Na parte inferior do para-choque, mais uma grade e as luzes de neblina também halógenas. Na lateral, observando a partir do teto, você percebe que ele tem as barras. Depois então a área envidraçada, tem os adesivos nas colunas das portas, são adesivos, não é plástico. Já o retrovisor também é todo escurecido, com lâmpada de LED ali para lâmpada de direção. As caixas das rodas são com molduras, os pneus 205/60 R15 e a roda de liga leve, obviamente 15 polegadas. Ainda na lateral você percebe que as maçanetas são na mesma cor da carroceria e na parte inferior esse adesivo aí Trekking, referente à versão. O comprimento do Fiat Argo Trekking é de 4 metros, a distância entre os eixos de 2,5 metros, largura dele de 1,9 metros e altura 1,5 metros. A altura mínima do solo é de 182 milímetros. Ele tem suspensão elevada em relação ao Argo Drive, por exemplo. No Argo Drive, a altura mínima do solo é de 162 milímetros. O ângulo de entrada dele é de 21 graus e o ângulo de saída de 33 graus. E aqui na traseira, você olhando ali do teto, percebe que ele tem um aerofólio também em preto. A antena está no teto também na cor preta. As lanternas em LED invadem a tampa, bem no centro o símbolo Fiat, que está escurecido, logo abaixo dele a inscrição Trekking. Do lado esquerdo, o nome Argo também escurecido. O para-choque traseiro tem refletores, bem ali no centro uma moldura para acomodar a placa de identificação. E aqui um detalhe, a ponteira de escapamento, bem estilosa, não é verdade? Por ser um hatch compacto, não tenha tantas expectativas do porta-mala, a capacidade é de 300 litros e o banco rebate totalmente. Aqui o interior do Fiat Argo Trekking, você vê aí que ele tem os detalhes de acabamento dos bancos em couro, com costuras laranja e escrito Trekking bem na parte de cima, que é para reforçar o nome da versão. Já o volante, ele tem ajuste de altura, multifuncional, revestido em couro. O painel de instrumentos do Fiat Argo Trekking mistura informações analógicas e digitais, tem uma tela lá de 3,5 polegadas, bem no centro que você está observando. Já a central multimídia é uma central multimídia de 7 polegadas. As saídas de ar que você vê ali, ar-condicionado digital e também a alavanca do câmbio CVT que simula 7 marchas. Vale a gente sempre frisar que o Fiat Argo Trekking é um hatch compacto, por isso o espaço para quem senta aqui atrás até que é interessante. Para quem senta atrás do motorista, para quem senta atrás do passageiro, já para quem vai no meio, aquele túnel elevado lá é um pouco desconfortável se tiver uma estatura aí um pouco mais alta. E esse aqui é o motor do Fiat Argo Trekking que eu estou mostrando para você. 1.3 Firefly Flex que trabalha com o câmbio CVT que simula 7 marchas. Sua potência é de 98 cavalos quando está com gasolina, 107 cavalos quando está com etanol. O torque dele é de 13,2 kg a 4.250 RPM com gasolina e 13,7 kg a 4.000 RPM com etanol. Como eu te falei, trabalha com o câmbio CVT que simula 7 marchas. Vou falar um pouco então sobre as condições de dirigir o Fiat Argo Trekking. Lembrando que ele é um hatch compacto, ele tem aí a suspensão elevada em relação à versão convencional do Argo, tá? E isso auxilia o quê? Quando você está rodando na cidade, por exemplo, vou passar agora por uma lombada, então você tem uma situação aí mais confortável, tá? E ele não raspa o assoalho.
Quando você passa por valeta, passa por lombada, ele te dá muito mais conforto, por exemplo, do que um carro que tem a suspensão um pouco menos elevada. No que diz respeito a desempenho, ele até desempenha bem em baixas velocidades. Você tem aí uma situação que o sistema de freio também é bem interessante. Agora, a diferença fica para quando você vai para a rodovia. Quando você vai para a rodovia, as reações deles não são assim tão rápidas, né? Por isso que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado quando você vai fazer uma ultrapassagem, quando você tem necessidade de uma retomada. E aí até interessante, para você controlar melhor o carro, você colocar ele no módulo de troca manual. Para isso, é só colocar a alavanca aqui para o lado da tua perna. Conforme você coloca a alavanca para baixo, você tem marcha para cima. Quando você coloca a alavanca para cima, você reduz a marcha. E tem um detalhe, aqui no painel, ele tem uma setinha que te mostra qual que é o momento ideal para você trocar a marcha, para você não forçar muito o giro do motor. Então, na situação de rodovia, é bem interessante, na hora que você tiver que fazer uma ultrapassagem, utilizar o módulo manual das trocas de marcha desse câmbio, que é um CVT que simula 7 marchas. E no que diz respeito, por exemplo, à estabilidade, é um carro bem estável, apesar de ter uma suspensão aí um pouco mais elevada, você faz curvas com mais conforto, você tem um sistema de frenagem que atende bem essas situações, disco e pastilha na dianteira, lonas na traseira e atende bem sim, te proporciona frenagens bem seguras. Então, no caso, para você guiar o Fiat Argo Trekking, é um carro bem interessante, mas vale lembrar, vale avisar, não se preocupe, não tenha tanta expectativa no que diz respeito a alta performance, né? Alta performance quando você está na estrada. As características desse carro é de um veículo estritamente urbano. Fiat Argo Trekking, um hatch compacto com características urbanas. Tenho certeza que você está curioso para saber como é que é o consumo de combustível dele. Vamos lá então. Quando ele está na cidade, abastecido com gasolina, média de consumo dele de 12,7 km por litro. E na estrada, 13,9 km por litro. Aí você troca o combustível, coloca o etanol, a média de consumo vai ser de 8,9 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Então, essa é a média de consumo que está registrada aí no sistema de etiquetagem veicular do Inmetro. Bom, esse carro, ele foi cedido para que a gente fizesse aqui esse vídeo, fizesse essa avaliação para você, gentilmente pela Stellantis, pela Fiat, no caso, abastecido com 100% gasolina. E tive a oportunidade aí de pegar a estrada num longo trajeto, tá? Foi um trajeto bem longo aí, rodei mais de 200 quilômetros com ele e andando naquilo que pedia a rodovia, na velocidade máxima que pedia a rodovia, que no caso teve trechos aí de 120 km por hora, teve trecho de 100 km por hora, seguindo aí essas recomendações, conseguimos a média de 14 km por litro na estrada, na rodovia. Bem interessante esse consumo do Fiat Argo Trekking. Já na cidade, né, sempre com o ar-condicionado ligado, tanto na rodovia como na cidade, a média obtida com o Fiat Argo Trekking abastecido com gasolina foi de 11,5 km por litro. Então uma média bem interessante para esse motor 1.3 Flex com o câmbio CVT que simula 7 marchas. E o preço do Fiat Argo Trekking é de R$ 96.990. Se você colocar todos os opcionais nele, ele vai para R$ 100.080. Então mostrei para você os detalhes do Fiat Argo Trekking, a versão aventureira urbana do hatch da Fiat.
Siga o autoagora.com.br nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, é só você procurar @autoagora.com.br. Estamos no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja. O nosso canal do YouTube é o Auto Agora com BR. E o site autoagora.com.br, você tem aí as notícias do mundo automotivo atualizadas diariamente. Inclusive lá a avaliação completa do Fiat Argo Tracking. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até a próxima.